relator do processo contra a deputada Carla Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Diego Garcia, do PL de São Paulo, apresentou hoje parecer contrário à cassação do mandato da parlamentar. Pois é, o Diego Garcia, ele é do Republicanos, lá do Paraná, e ele antecipou, portanto, hoje que vai votar pela preservação, ou seja, por manter o mandato da parlamentar, né? E ele afirmou também que essa análise envolve um caso complexo e inédito na história da Câmara dos Deputados, marcado por dificuldades de acesso ao processo original do Supremo Tribunal Federal. O deputado ainda afirmou que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento do hacker Walter Delgatti e que ele é mentiroso contumaz. Eu analisei toda a ação e todos os documentos a que tive acesso. O que encontrei foram suspeitas e não há certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões. E por quê? A condenação se baseou exclusivamente no depoimento do hacker, o senhor Walter Delgatti. Mas tive acesso ao relatório da Polícia Federal que classificou como um mentiroso compulsivo. Ele alterou o seu depoimento por diversas vezes. E é reincidente em crimes cibernéticos. Não há outras provas que deem sustentação ao depoimento do hacker. O principal relatório que embasou a acusação da Procuradoria-Geral da República não foi disponibilizado de início. Eu precisei solicitar novamente ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que fez oficialmente essa solicitação ao ministro relator. E analisando todo o material, eu também encontrei elementos que podem indicar uma perseguição política. O ministro que julgou o caso foi também a vítima dos ataques. Pois é, a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por comandar uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Por ter sido condenada criminalmente em decisões definitivas, a Câmara precisa dar aval à perda do mandato. O parecer do relator ainda precisa ser votado pelos membros da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa ali se está tudo dentro como se diz, das 4 linhas, que podem aceitar ou rejeitar o texto. Pois é, André, depois desta análise da comissão, o caso então segue pelo plenário principal da Casa. E aí vão ser necessários, no mínimo, 257 votos para que a deputada seja cassada. A parlamentar, ela participou remotamente, no mês de setembro, de uma audiência sobre o caso na CCJ. A Zambelli também trocou acusações com o hacker Walter Delgatti, que também foi condenado com ela pelo STF. Na ocasião, Zambelli afirmou que Delgatti é um mitomaníaco e chegou a questionar a saúde mental do hacker, fazendo menções ao uso de medicamentos para tratar um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Pois é, de acordo com essas investigações, Zambelli atuou em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos, dados falsos na base do Conselho Nacional de Justiça, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí a defesa de Zambelli chegou, na verdade, a apresentar também um recurso onde pediram ali a absolvição da parlamentar e alegou cerceamento de defesa exatamente por falta de acesso a todos os arquivos apreendidos com o hacker, mas esse pedido foi negado. Pois é, a parlamentar está presa em Roma, na Itália, desde julho desse ano. Antes de a condenação se tornar definitiva, Zambelli fugiu para o país, né? O que levou a ser incluída na difusão vermelha da Interpol. Após a prisão, Zambelli disse que quer ser julgada pela justiça italiana e que vai provar que não tem envolvimento com a invasão do sistema do CNJ.
Pois é, Lulandinho, o que essa antecipação desse voto do relator pode de fato indicar para a gente sobre esse caso da deputada Zambelli, hein? Olha, Ciri, a posição do relator sobre esse processo envolvendo Carla Zambelli dá uma sobrevida à deputada e também a aliados dela que atuam ali na Câmara dos Deputados já há alguns meses para tentar salvar o mandato de Zambelli, né? Lembrando que a deputada está na Itália, ela fugiu do Brasil, como a gente falou agora há pouco, antes da condenação dela, chegar naquela etapa que a gente fala de transitar em julgado, né? Que é quando há uma conclusão de um julgamento e uma pena, ela não pode mais ser revertida, mas há sim essa tentativa de aliados que querem salvar o mandato de Zambelli e esse relatório, então, volta para uma votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na próxima semana. Lembrando que o motivo, o que gerou esse processo todo é previsto na Constituição Federal. Carla Zambelli sofreu 2 condenações no Supremo Tribunal Federal, lembrando que a primeira delas, que é sobre esse ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, foi o que motivou essa primeira discussão da cassação do mandato e também um pedido de extradição que está em andamento, feito pelo governo brasileiro ao governo da Itália. Mas depois dessa primeira condenação, Zambelli também foi condenada à prisão por perseguir um homem com uma arma de fogo em punho ali durante as eleições de 2022 nas ruas de São Paulo. O que a gente tem, então, nesse momento é uma decisão política da Câmara dos Deputados sobre uma decisão jurídica, uma decisão da Justiça que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E por que eu citei a Constituição Federal? A Constituição fala ali que um parlamentar, ele pode perder o mandato quando sofrer uma condenação criminal nessa etapa de transitado em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso ou de reverter a pena, mas deixa uma brecha ali para que essa decisão de perda do mandato, ela seja oficializada pela Câmara dos Deputados, que pode abrir essa votação e, como a gente repete, é uma votação que tem muito fator político pela atuação ali dos aliados de Carla Zambelli. A Câmara dos Deputados é um órgão fora da Justiça, é um dos poderes da República, mas é um órgão que atua politicamente. Lembrando que Carla Zambelli está presa na Itália, enfrenta um processo de extradição e também o que está em jogo é como a deputada vai cumprir essa pena, estando no mandato ou não. É isso que os deputados vão votar provavelmente na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça e dependendo também no plenário da Câmara dos Deputados. Ô Lu, é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta a falar, né? Porque a gente tá ainda dentro de Brasília, dentro dessa história toda. Senadores da oposição decidiram cancelar o almoço que teriam hoje com Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União participaria do encontro tradicional que o grupo realiza semanalmente. Mas líderes do bloco Vanguarda, formado pelo PL e pelo Novo, afirmam que o compromisso seria mantido só entre os senadores da oposição, sem a presença de Messias, viu, Círia? Pois é, André, e aí de acordo com os líderes do PL, não seria de bom tom que Messias participasse, portanto, de um encontro considerado ali um espaço que é reservado à bancada oposicionista, né? Eles ressaltam também que nada impede que o atual advogado-geral da União, né, o Jorge Messias, que ele busque diálogo, portanto, individualmente com cada senador. E Messias tem pedido aí o apoio privado, né, dos senadores para de fato tentar consolidar a indicação dele ao STF. Ele teria buscado apoio também junto à bancada evangélica, André. Pois é, o que está acontecendo? Acontece que Messias está correndo contra o tempo, além do prazo apertado, enfrentando a resistência do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a indicação que demonstrou irritação com a escolha de Lula, com os desdobramentos após a confirmação. Hoje, senador e o presidente vivem um momento de bastante desalinhamento aí.
Pois é, e bastante mesmo, viu, André? Agora, para acelerar esse processo e também reduzir o período de articulação de Messias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tinha agendado essa sabatina para o próximo dia 10 de dezembro, 10 agora, mas ele decidiu cancelar, né, Lulandim? Qual que é o motivo desse cancelamento? Ele falou sobre isso? Ele se manifestou sim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oficialmente. A justificativa é de que não chegou ao Senado a indicação escrita de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso também dá um fôlego ao Palácio do Planalto, ao governo Lula, que temia uma derrota nessa indicação com a leitura do parecer que estava prevista para amanhã em uma sabatina e uma votação para o dia 10 de dezembro, na próxima semana. Isso pelo pouco tempo que Messias teria ali para convencer os senadores de que ele é uma opção certa para o Supremo Tribunal Federal, como ele tenta fazer diante da resistência, porque havia ali nomes no Senado que defendiam abertamente que o indicado ao Supremo Tribunal Federal deveria ser o senador Rodrigo Pacheco e não Jorge Messias. Então, essa decisão dá sim um fôlego ao governo, que vai tentar articular essa aprovação de Jorge Messias, mas a justificativa oficial é de que o Senado não poderia seguir esse processo sem receber essa indicação escrita, essa mensagem que formaliza ali que o escolhido pelo presidente Lula é o atual advogado-geral da União. Lembrando que para assumir esse cargo, Jorge Messias precisa passar pelo crivo dos senadores. Ele não toma posse na Suprema Corte se não tiver o nome sabatinado e nem aprovado pelo Senado. Mas, como a gente estava falando, Davi Alcolumbre se manifestou sim por meio de uma nota e disse que tinha a intenção de esgotar esse assunto ainda nesse ano, em 2025, sem deixar para 2026, mas que sem o envio da mensagem escrita isso não seria possível. E o presidente do Senado ele adotou um tom duro em uma parte dessa mensagem, chamando uma omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo e falou também que essa situação é grave e sem precedentes e uma interferência no cronograma da sabatina, que é uma prerrogativa do Poder Legislativo, como ele tinha calculado, né? Essa previsão de leitura do parecer, então, amanhã, e sabatina e votação no dia 10. Alcolumbre disse ainda que, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da ordem, ele decidiu pelo cancelamento do calendário apresentado para evitar uma alegação de vício regimental no trâmite da indicação, ou seja, para evitar que algum integrante do governo, da base governista, argumentasse depois que esse rito de seguir esse cronograma não era regimentalmente aceito sem que o Senado tivesse recebido essa mensagem escrita com essa indicação, essa mensagem que consta o nome de Jorge Messias. Mas o governo rebateu que isso tenha sido uma estratégia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto e disse que o governo não tem nenhuma intenção de burlar qualquer coisa, qualquer intenção ali do Legislativo de analisar essa indicação do presidente Lula ao STF da forma mais rápida possível. Então, a gente já teve uma reação do governo logo depois dessa manifestação de Davi Alcolumbre, dizendo que a atitude é grave, sem precedentes, uma crítica bastante aberta a essa situação toda. Tá certo, Lu, você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta lá para Brasília. Bom, e continuando em Brasília no noticiário de uma forma em geral, né? Porque o presidente da CPMI do INSS, o senador mineiro Carlos Viana, do Podemos, ele decretou na madrugada de hoje a prisão de Jucimar Fonseca da Silva. O Jucimar, gente, ele é ex-coordenador geral de pagamentos e também de benefícios do órgão. O depoimento dele, apesar de esperado, muito esperado pelos deputados e também senadores, vinha sendo adiado por meio da apresentação de atestado médico pela defesa, né? Ele foi afastado do cargo no mês de abril deste ano, quando a operação da Polícia Federal sobre fraudes e irregularidades no Instituto foi deflagrada. E ao final, quando o relatório for lido, eu quero que o Brasil olhe para esta CPMI e diga: aqui a verdade venceu, aqui ninguém passou impune, aqui os aposentados não ficaram sozinhos. É o que eu espero que possamos escrever numa história que o Brasil merece.
Senhor Jucimar, obrigado, senhores, por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre a sentença. O senhor está preso por calar a verdade. Determina a Secretaria-Geral da Polícia que conduz o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavado. A sessão está encerrada, senhores. O senador ainda fez um balanço do depoimento de Jucimar Fonseca. Tudo funcionou. 4 vezes o depoente de hoje teve a chance de estancar a roubalheira. Tecnicamente, estava tudo certo. 6.000 reclamações em 2024 que ele teve acesso. Mentiu, dizendo que não sabia. Mentiu, porque eram informações obrigatórias nos relatórios. Manteve os descontos. 4.000 reclamações, quase 5.000 em 2023. Manteve os descontos. Em todos os pareceres das principais entidades envolvidas, que hoje são investigadas pela Polícia Federal, quem deu o relatório? O depoente de hoje. Então, mostra claramente que esse grupo se articulou muito bem. Corromperam servidores, não foi só em Brasília, não. Corromperam servidores em todo o país. Trouxeram lá do Amazonas um homem que se dispôs a ser usado em toda essa história. E aqui eu digo com muita tranquilidade, não é possível que uma pessoa que tem a experiência de vida e profissional dele dentro do INSS não soubesse do que estava acontecendo. E foi preso porque mentiu. Mentiu quando disse que não foi devidamente avisado de que deveria comparecer e que não poderia usar de um atestado sem passar pela perícia do Senado. Ele foi avisado 4 vezes. Mentiu quando disse que só a partir de 2022, 2023 é que passou a dar os pareceres técnicos. Não é verdade. Desde 2021, quando ele estava no Amazonas. Portanto, o tempo da paciência com quem vem mentir na CPMI acabou. Nós estamos encerrando esse ano, é a penúltima sessão, mostrando claramente para o Brasil que hoje há um grupo muito bem delimitado de servidores públicos e tem mais, ainda vamos ter outros envolvidos nessa história que nós vamos identificar, e de operadores que agiram tecnicamente bem, contratos perfeitos, mas roubaram bilhões e vão para a cadeia. Eu espero com toda sinceridade que a justiça seja implacável com essas pessoas. E ainda de acordo com a investigação, Jucimar participou do processo que levou à autorização do desbloqueio em um lote para a inclusão de descontos associativos a pedido da CONTAG. A CONTAG, a gente já falou sobre ela aqui, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E quando questionado na CPMI se na ocasião sabia do número alto de reclamações, o Jucimar disse o seguinte, que a ouvidoria mandava os relatórios e os números não eram bem esses. A CPMI, Jucimar negou ainda ter recebido qualquer propina e afirmou que os critérios que levaram à nomeação eram técnicos. Jucimar disse ainda que nunca assinou autorização de pagamento porque não era ordenador de despesa para pagamento de entidade, mas que apenas acompanhava e não tinha poder decisório. Eu estava sob a autoridade hierárquica do diretor de benefícios, do presidente do INSS, portanto, eu não tinha poder decisório sobre essas questões que estão sendo apontadas pela CPI. Eles sabem que, hierarquicamente, meus diretores e o presidente do INSS, eles poderiam revogar, ou pedir, ou negar, ou indeferir, ou não concordar com as minhas sugestões técnicas. Eu nunca assinei autorização de pagamento, porque eu não era ordenador de despesa para pagamento de entidade. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, ele falou sobre o depoimento de Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS. Segundo o parlamentar, o depoente deixou claro que participou efetivamente do esquema de fraudes da Previdência Social. Olha, sem dúvida, ele que já foi vereador pelo PL, numa cidade do Amazonas, que diz claramente aqui que ganhou um cargo na estrutura nacional, comissionado no governo Bolsonaro. Ele praticou diversos atos, atos ali de assinatura de documentos, de pareceres, que permitiram que as entidades assinassem os contratos, fizessem os descontos de maneira indevida.
admitiu, por exemplo, a ação dele ali em relação à Conafer. Claramente ele permitiu que a Conafer voltasse a operar no sistema, e ela é uma entidade super comprometida, né, com roubo. Então ele tem participação efetiva, sem dúvida alguma, assim como alguns outros servidores também atuaram, participaram. Ô Lu, tivemos a prisão, né, na CPI do INSS, e o presidente da comissão, Carlos Viana, confirmou que colocará em votação na próxima quinta-feira um requerimento de convocação para o depoimento do advogado-geral da União, que é Jorge Messias, né, Lu? Pois é, essa sessão da CPMI do INSS de quinta-feira ainda não está oficialmente convocada, mas a gente já tem uma manifestação do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, manifestando que tem sim interesse em avançar em requerimentos de convocação que estão pendentes, que foram apresentados, mas ainda não tiveram votação no colegiado, incluindo de Jorge Messias, também de Daniel Vorcaro. Inclusive ele citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A gente deve ter essa pauta completa sendo divulgada até no máximo amanhã, final da tarde, para que a CPMI do INSS se debruce sobre esse assunto na quinta-feira de manhã. Na quinta de manhã, a CPMI costuma se reunir ali por volta de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. A gente precisa esperar essa confirmação pela convocação, mas sim há uma expectativa de que a pauta do dia seja dedicada à votação desses requerimentos que os parlamentares ainda têm interesse em ouvir. E depoimentos, inclusive dessas autoridades, né, esses requerimentos que são focados nessas oitivas que a CPMI do INSS ainda tem interesse para esclarecer algum ponto dessa apuração parlamentar.